Olá! Hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre os sistemas de segurança veicular invisíveis. Saber para que servem, para poder valorizar essas soluções de engenharia e poderem então escolher aquelas que vocês considerarem mais importantes para os seus próprios veículos, quando forem escolher um, ou para incluir no seu dia a dia, saber para que servem, enfim. Eu explico que são invisíveis, teoricamente, uma forma de dizer, porque praticamente você somente vai se dar conta, saber dar o devido valor em caso de ele fazer toda a diferença em caso de um acidente. Às vezes esses dispositivos a gente não presta muita atenção neles. Eu sou Orlando Mazzini, sejam bem-vindos ao canal da Mazzini Engenharia. Alguns desses sistemas podem ser familiares para você, mas vamos apresentar uma abordagem de forma que você consiga avaliar melhor os dados técnicos e ampliar o seu entendimento a respeito da funcionalidade dos mesmos, ou então vamos auxiliar que você os veja por um outro ponto de vista e saiba melhor usá-los. Vamos começar então o primeiro item sobre a questão da estrutura veicular com deformação programada. Este primeiro item não se enquadra nessa questão da possibilidade de escolha, como eu cheguei a falar antes. Nesse caso, ele será uma característica de projeto inerente a todos os veículos de um determinado modelo. Atualmente, todos os projetos de veículos são preparados para os ensaios de impacto, que são regulamentares, e têm as suas características estruturais definidas segundo as estratégias de engenharia de cada uma das montadoras. Logo, eles já têm esse tipo de estratégia. Nesse exemplo, vamos ver que a energia de impacto será conduzida pela periferia da estrutura, que traz elementos mais rígidos, desviando essa energia do habitáculo dos passageiros. Muitos projetos de veículos têm também por estratégia o colapso do motor para a parte inferior do veículo. Ele vai absorver parte dessa energia do impacto e será desviado para baixo, evitando que, em caso de forte impacto frontal, o mesmo invada o habitáculo, o que seria absolutamente indesejável. Alguns dos componentes absorverão energia por ter uma estrutura preparada para deformar-se, com pontos de fragilização ou de dobras, como vemos nesse exemplo dessas longarinas, atenuando assim a energia que seguiria nessa direção. Nessas estratégias também se recorre a diversos tipos de materiais para adequação da questão da resistência desejada, capacidade de deformação e peso da peça final. Nessa imagem a seguir vemos um exemplo de uma estrutura de um veículo. Vejam que as diferentes cores representam materiais com diferentes propriedades mecânicas, que vão servir para atender aos requisitos de resistência, para atender às deformações necessárias e também para atender aos objetivos de peso e custo de um determinado projeto. Aí existe uma importante equação a ser resolvida pelos engenheiros projetistas, pois materiais de maior resistência resultarão em peças mais leves, mas provavelmente mais caras. Então, quanto mais leve o veículo, melhor será a performance dele e maior a economia de combustível, a economia de energia. Aí vai uma boa análise de engenharia, desenvolvimentos, pesquisas junto a fornecedores, simulações computacionais e testes para chegar a uma solução definitiva, ou seja, que funcione como deve e atenda aos objetivos de custo e peso do caso do projeto desse veículo. Vamos agora analisar o painel de instrumento, pois esse é um item que tem um bom trabalho de engenharia além do trabalho de design, pois ele não só precisa ser funcional, como também tem uma responsabilidade grande em termos de segurança. Não deve apresentar arestas cortantes, partes contundentes ou rígidas demais. Os raios utilizados para precisam respeitar um limite mínimo e devem ser aplicados pensando em possíveis impactos, especialmente na cabeça. Portanto, deve ter uma cobertura resiliente, ou seja, absorvente de impactos. Nas partes inferiores do painel também, da mesma forma, deve ser previsto o possível choque dos joelhos. Por esse motivo, também deve ter esse mesmo cuidado no desenvolvimento dessas regiões. O ensaio de verificação da conformidade utiliza um pêndulo com uma semisfera na extremidade, que é chamada de headform.
pois ela vai receber os sinais como se fossem resultantes de um impacto de cabeça. Atualmente, todos os veículos dispõem de airbags frontais, o que torna menos provável o impacto de cabeça, mas mesmo assim os ensaios são feitos, também para verificar se algum componente pode fraturar, ou se ele pode ferir alguém, ou soltar-se, né, se desprender-se. Alguns veículos dispõem de airbag específico para o joelho, que é o caso de um impacto frontal. Ele vai atenuar ao máximo a energia e evitar lesões no joelho, ou mesmo possam migrar pelo fêmur e bacia. Então é uma solução também que normalmente está em veículos de uma mais alta gama. Outro item que talvez muitos desconheçam a existência é a da coluna de direção retrátil. Ele é um item de segurança para segurar e ajudar a absorção de energia no caso de impacto do torso contra o volante. Então, com um certo impacto, ela colapsa e vai assegurar que o condutor não tem um componente absolutamente rígido em sua frente. Isso é fundamental para a redução do índice de lesões, especialmente de costelas e da cabeça. Então, como um item, um recurso adicional ao airbag de volante. Também existe um outro item que eu trouxe para comentar nesse vídeo, que não é invisível, né? Mas tem a sua função pouco explicada, para muitos pouco conhecida. É o apoio de cabeça. Alguns chamam inclusive de descansa-cabeças ou repousa-cabeças, porém tecnicamente o nome mais correto seria como usam os europeus e americanos, que é retenção de cabeça, que seria traduzido, né, de head restraint em inglês. Assim se diz mais propriamente qual é a sua função, que não é para repousar a cabeça, mas sim evitar lesões graves ou mesmo mortes em função de fratura do pescoço devido ao efeito chicote, que chamam de whiplash, que pode ocorrer tanto em um choque frontal quanto num choque traseiro. No choque frontal, normalmente há um impacto para frente, né, seguro pelo cinto de segurança e airbags, mas normalmente a pessoa retorna, né, e nesse retorno é que existe o perigo da fratura do pescoço. Então esse efeito de torcer o pescoço para trás é muito perigoso. Por isso é preciso que todos estejam cientes da posição correta de uso desses apoios de cabeça. Nunca se sabe qual é o dia que vamos passar por um acidente, por isso temos que ter essa consciência da segurança preventiva, né? Atuar preventivamente. Vejo nessa sequência de imagens os dois exemplos. Um com o apoio de cabeça baixo demais e o efeito no pescoço com o impacto, que pode resultar inclusive em morte, como eu falei, e com um posicionamento correto ele cumprirá perfeitamente sua função. Aí vemos um erro de posicionamento do apoio de cabeça, que está em uma posição baixa demais. A posição correta é conforme mostra essa outra figura, onde a parte superior do apoio de cabeça está alinhada com a parte superior da cabeça do ocupante. Aproveitando que estamos falando desse tema, há algum tempo atrás andou circulando pela internet, pelo WhatsApp, informações que davam conta que os apoios de cabeça teriam uma função de segurança oculta, que não é divulgada pelas montadoras, que seria para quebrar os vidros em caso de uma emergência, por exemplo, no caso do carro cair dentro d'água e está afundando. Gente, essa informação é absolutamente falsa e eu asseguro para vocês que nenhuma montadora faz testes nesse sentido ou desenvolve itens para isso. No site boatos.org você pode confirmar essas informações. Tem vídeos também outros na internet sobre esse tema. Hoje em dia a gente não pode acreditar em tudo que se escuta ou lê, né? Por isso é importante conhecer as fontes de informação antes de repassar. Outro sistema interessante é o sistema de anti-esmagamento dos vidros. Talvez você nem saiba que o seu veículo tem ou não, mas para descobrir isso é muito fácil. E você não vai precisar apertar a mão ali para descobrir. É o seguinte: todo veículo que dispõe originalmente do sistema de fechamento dos vidros em um toque, o One Touch, é aquele que você dá um toquezinho para cima e ele vai subir até o fim, ou então um sistema de fechamento remoto, chamado de Central Closing, que fecha
todos os vidros de travas-portas pelo controle remoto, esses sistemas estarão equipados com anti-esmagamento dos vidros, desses vidros que se fecham automaticamente. Os outros indícios os interruptores serão do tipo alavanca, ou seja, daqueles que você tem que erguer para que o vidro suba. Esse comportamento é todo definido por norma, existem forças definidas, enfim. Esse sistema faz com que, ao encontrar uma determinada resistência ao fechamento, ele vai retroceder e não vai machucar a pessoa. Ele cancela o fechamento e abre um pouquinho. Se você precisar segurar o botão para cima para o vidro continuar subindo, e quando você solta ele para, então o seu veículo não dispõe desse sistema. Da mesma forma, não dispõe normalmente desse sistema aqueles veículos que têm o sistema One Touch somente para a abertura do vidro, não para o fechamento. Mas atenção, observe que eu falei que vem originalmente de fábrica, pois existe a possibilidade da instalação desses sistemas como acessórios não originais, até mesmo em lojas que vendem alarmes e sistemas de segurança. Nesses casos, informe-se se o dispositivo instalado no seu veículo conta ou não com esse sistema anti-esmagamento. Bem, chegamos ao fim. Estas eram as informações que tínhamos para hoje. Ficamos à disposição para detalhar melhor os pontos que sejam do seu interesse. Basta você entrar em contato conosco pelo site, e espero que essas informações possam ter sido interessantes ou úteis para você. Convido novamente para que você se inscreva no nosso canal para se manter informado dos próximos vídeos. Se gostou desse daqui, comente ou deixe seu like, e desde já agradeço. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.